Saudar os santos em nome de Jesus. Quero saudar a todos que estão este momento posicionado para compartilhar mais uma vez a palavra viva de Deus. E desta vez o nosso tema é o chamado do crente, o chamado do crente. Nós temos, vamos abrir a nossa palavra em Gênesis 12, ler os 3 primeiros capítulos. Diz assim a palavra de Deus. Tem um subtítulo na minha Bíblia que diz: Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Então, o versículo 1 diz, Gênesis 12, versículo 1: Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. 2: De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. 3: Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Portanto, como estava a dizer, nosso tema é chamado do crente. Não funciona o chamado do crente, então não podemos tratar esse tema sem mencionar tanto esta grande chamada que Deus fez a Abraão para constituir o seu povo. Primeiro porque o povo israelense, o povo hebraico, não é, com a chamada de Abraão, figuradamente Deus mostra o programa da igreja futura. Chamada de Abraão, ela é o tipo de chamada do povo de Deus. Aqui Deus chama Abraão para sair da terra dele, da parentela, da casa do pai, para a terra que Deus a mostraria. Então, e que Deus futuramente, diz o Deus, que faria uma grande nação e abençoaria Abraão, agradeceria o nome e seria uma bênção a Abraão nas mãos de Deus. Depois faz esta promessa de Deus que abençoaria os que abençoaram Abraão e amaldiçoaria também os que amaldiçoaram Abraão. E nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Portanto, não há uma possibilidade de nós tratar o chamado crente sem mencionar essa passagem. Passa a ser muito necessário essa passagem para ser mencionado, porque o versículo 3 aqui diz que Deus diz que abençoaria os que abençoaram Abraão e amaldiçoaria os que amaldiçoaram Abraão. E nele, Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A pergunta que não quer se calar é a pergunta que nós colocamos quando essa é: como é que Deus abençoaria todas as famílias da terra através de um homem só, de uma família só? Portanto, isso não faz muito sentido na carne, se observarmos isso mesmo sem entender o resto do programa de Deus. Não faz muito sentido. Então, Deus abençoaria as famílias da terra como? Se Abraão é um homem velho, sua mulher Sara também velha, claro, ainda que tivessem filhos, mas a pergunta é: como é que Deus abençoaria, alcançaria as nações do mundo inteiro só por uma pessoa? A resposta está na própria palavra de Deus. Realmente, Abraão mais tarde seria pai de Isaac, Isaac seria pai de Jacó, e Jacó seria pai de 12 filhos, 12 patriarcas, que esses 12 patriarcas virão a ser a base da nação israelense. Então, dentro desses 12 patriarcas, uma das 12 tribos de Israel, que é a tribo de Judá, nasceria o Messias que salvaria a humanidade. Daí sim pode-se compreender que através do Messias que nasceria na descendência de Abraão, então o mundo todo seria salvo. Como seria salvo? Porque essa tribo de Judá, não é? Nela foi profetizado, o próprio Jacó antes de morrer profetizou que Judá seria a tribo abençoada que viria através de Judá o Messias. O Messias, que é Jesus Cristo, nasceu da tribo de Judá, portanto é da tribo de Judá, a linhagem
messiânica, da tribo de Judá. Então, isso significa que Deus, quando disse a Abraão que seria bendita todas as famílias da terra através de Abraão, tinha em vista o nascimento de Cristo numa das tribos das gerações abraâmicas, numa das tribos, tanto da família dos hebreus. Então tinha isso em mente, tinha esta visão. Portanto, a palavra de Deus aqui não estava a dizer que em Abraão simplesmente o Abraão abençoou todas as famílias da terra, mas diz que nas gerações de Abraão, então, nas gerações de Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 patriarcas. O número 12, como sabemos, é um número o número do governo, o número 12. E o número do governo de Deus, não é 12, é realmente de Jacó, não é? O terceiro depois de Abraão, de Jacó, nasceu Jesus. Nasceram os 12 patriarcas. Dos 12 patriarcas de Judá, a tribo de Judá, nasceu Cristo. E em Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Então, Paulo, mais tarde, só para compreendermos a mensagem com profundidade, Paulo, mais tarde, ele trata esse assunto com muita profundidade. Aqui no livro de Gálatas, que é muito importante, capítulo 3, ele trata esse assunto com muita profundidade, para completar esta ideia que estamos a dizer, que realmente a bênção para o mundo inteiro estava em Abraão, mas dependia desse desenvolvimento todo. Então, realmente aqui, quando Paulo pega o assunto aqui no livro de Gálatas, trata de novo o mesmo assunto, ou explana melhor para nós os gentios. Aqui no versículo 6, Gálatas 3, versículo 6, diz aqui a palavra de Deus, a experiência de Abraão. Portanto, o próprio, é o subtítulo, o próprio Paulo, então, explana essa experiência, porque essa experiência é necessária para compreendermos que o chamado do cristão está muito conectado ao chamado do patriarca Abraão. Veja só, o versículo 6 diz aqui, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Saber, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Então aqui Paulo fala que esta palavra que acabamos de ler aqui em Gênesis atrás, que lemos em Gênesis 3, Gênesis 12, 1 a 3, foi um Evangelho que Deus pregou a Abraão. Então já Deus pregou a Abraão, pregou esse Evangelho. E nesse Evangelho estava inserido esta promessa, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então Paulo aqui está a ser mais claro, a explicar aqui que na verdade a promessa que foi dita a Abraão, ela se cumpriu em Cristo, ela se concretizou em Cristo. Esta promessa também ele chama de um evangelho pregado a Abraão naquele tempo. Diz aqui o 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Portanto, antes da pregação do evangelho de Cristo nesse tempo, já Deus, na sua pronunciação, prenunciava que os gentios, ou o mundo todo os gentios serão alcançados através do evangelho. E versículo 9 diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem são os da fé? É o povo de Deus, a igreja. Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Nota também que Paulo chama Abraão de crente. Então o versículo 10 diz assim, todos quando pois são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
O 12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição e em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Número 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Portanto, o chamado de um cristão está conectado, diretamente conectado a esta chamada de Abraão, por várias razões. O aspecto primeiro aqui é que, através da descendência de Abraão, viria o Messias, que é a razão da bênção e da salvação de toda a humanidade. Portanto, há esta necessidade de se conectar a chamada do crente com a chamada de Abraão. Muitas vezes são criticadas as pessoas que falam de Abraão neste tempo, porque as pessoas dizem que olha, Abraão viveu naquele tempo, foi dito para sair da sua terra, da sua parentela. É que naquela história de Abraão nós notamos que Deus primeiro não gosta que as pessoas se misturem com a idolatria. O pai de Abraão, Terá, que era idólatra, e Deus queria formar um povo novo, um povo abençoado. Tinha que chamar Abraão daquilo para formar nele um povo. Há de notar que a palavra que nós usamos para a igreja é a palavra grega, eclésia, quer dizer, aqueles que foram retirados do mundo para formar um povo santo em Deus. Aqueles foram retirados. Assim como também Abraão foi retirado do mundo da idolatria, de Terá, seu pai, para formar um povo novo, uma raça pura. O cristão também é chamado para se retirar do mundo, para nele, Deus, formar uma raça pura. A raça de um cristão é uma raça pura. O cristão não pode se misturar com qualquer tipo de idolatria. Daí Paulo, aqui neste livro, chamou o cristão Abraão de crente, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Mas aqui, aqui no versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os que são da bênção, em outras palavras, o que aconteceu com Abraão lá no Gênesis é tão verdade mesmo neste tempo da nova aliança, porque é através do povo que Deus formatou em Jacó, que é o neto de Abraão, que é descendência de Abraão, que nasceu o Messias, e o Messias vai ser o cabeça da igreja. Então, a fé que está em Abraão, eu quero reiterar, isso é muito importante, a fé que está em Abraão é a fé vivítica que o verdadeiro cristão precisa para aceitar Cristo. É uma fé, portanto, pura, imaculada, é uma fé pura. É uma fé que não tem amuletos no meio. É uma fé pura. Abraão saiu para a terra que Deus já mostraria. Quando nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 11, diz a palavra de Deus aqui, no versículo 8. Hebreus 11, versículo 8. Está muito claro o livro a palavra de Deus. 11, versículo 8 diz, vamos ler juntos, diz o 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber para onde ia. Portanto, a trajetória de Abraão, a vida, os aspectos da obediência de Abraão, os aspectos de Deus em relação a Abraão na sua chamada, são similares aos aspectos cristãos também, da chamada do cristão. Então, Abraão saiu e seguiu a vontade de Deus, saiu sem saber para onde ia. Então, realmente saiu sem saber para onde ia. Aqui a parte final do versículo, partiu sem saber aonde ia. Foi um peregrino, Abraão. Foi um homem que
dependia de Deus. A segurança de Abraão era Deus, a esperança de Abraão era Deus, então a conduta de Abraão era Deus. Assim o cristão também é chamado para obedecer. Assim como Abraão foi chamado para obedecer naquelas proporções no Antigo Testamento, aqui também o cristão é chamado para obedecer. Então Paulo, aqui no livro de Gálatas, diz que de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Em outras palavras, o que aconteceu na vida de Abraão é o que deve acontecer com um crente obediente. Ele é chamado a obediência. Nós lemos o capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, ele diz que anda em minha presença sem ser perfeito. Então Deus chama a atenção a Abraão para continuar a ser perfeito na obediência a Deus. Nós também somos chamados a obedecer a Deus. Então, realmente, qual é a relação existente entre a chamada do cristão e a chamada de Abraão? É isto que Paulo coloca aqui no capítulo 3 de Gálatas. Sim, principalmente nos últimos versículos. Cristo nos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazer ser próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Paulo mostra que essas bênçãos de Abraão deviam se estender para todas as gerações, não só para aquela geração de Abraão naquele tempo, para todas as gerações futuras, para que pela fé recebêssemos o Espírito Santo. Então, em que consistem as bênçãos de Abraão? Consiste em Abraão ser uma pessoa de raça pura, que foi preparada desde aquele tempo até o nascimento de Cristo. Essa raça pura, ela traria o Messias da humanidade, que através da salvação em Cristo Jesus, depois da ascensão, receberíamos estas bênçãos do Espírito prometido. O Espírito Santo para os gentios, para todas as raças do mundo, é uma bênção providenciada por Deus, mas conectado tanto a esta obediência a Abraão, para que as bênçãos de Abraão chegassem até os gentios em Jesus Cristo. Portanto, não os bens materiais que Abraão conseguiu em vida, mas aqui está a se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a bênção. O Senhor sela o seu povo com o Espírito Santo, não pelos bens materiais. Os bens materiais nós temos para usar temporariamente, mas para sermos selados como o povo de Deus, o que faz isso é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Não material. O meu carro não me sela como filho de Deus, e depois se tenho casa de luxo, não sela isso como povo de Deus, se tenho roupa de luxo, não sela como povo de Deus, mas quando o Espírito Santo, quando eu aceito, quando o crente aceita Cristo, é selado pelo Espírito Santo como filho de Deus. Porque a Bíblia diz, no livro de João 1,12, a todos quando o receberam, deu-lhe a virtude de ser chamado filho de Deus. Isto é feito através, por intermédio do Espírito Santo de Deus, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios. Quer dizer, tudo que foi prometido a Abraão, abençoarei o que te abençoar, amaldiçoarei o que te abençoar, amaldiçoar em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Tudo que foi prometido através do Espírito Santo é otorgado ao crente, é dado ao crente. Simplesmente, quando aceita Jesus Cristo, o crente recebe o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito sela e é batizado também a seguir pelo Espírito Santo de Deus. E este selo do Espírito Santo dá a garantia de que todas as bênçãos abraâmicas passam também a fazer parte na vida do cristão. Aqui a palavra diz a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Mas antes, aqui no 14, no começo diz para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quais bênçãos? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Portanto, veja só que está conectado as bênçãos de Abraão, estão conectadas aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Há de lembrar-se que Deus revelou isso a Pedro no começo, que os gentios também deviam receber o Evangelho. Então, mais tarde, Deus chamou Paulo para ser o apóstolo dos gentios.
Então, o que é que faz com que os gentios recebam as bênçãos de Abraão? É a fé em Jesus e através do derramamento do Espírito Santo em Jesus. Então, esta conexão de ligar o povo judeu salvo, neste caso, o povo judeu crente da fé abrâmica, com Cristo e a posterior com o Espírito Santo, está tudo relacionado aqui neste versículo 14. A bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Então pode ver a importância da chamada de Abraão. Abraão é chamado para Deus fazer, construir o seu povo, a totalidade do povo de Deus. Estamos a falar o Velho Testamento e o Novo Testamento junto, a totalidade do povo de Deus em Abraão. Abraão foi chamado para que através da descendência de Abraão, que é Cristo, descendência de Abraão, que é Cristo, fossem benditas todas as famílias da terra, quer dizer, da terra. Todas as pessoas que crescem em Cristo, que hão de crer, continuam a crer neste tempo em Cristo, são conectados às bênçãos prometidas a Abraão. São conectados. Então, temos muitas outras bênçãos, temos na Bíblia as beneficências davídicas, no livro de Isaías, temos tantas outras bênçãos, mas essas bênçãos são alcançadas através da obediência pela fé. Então, o evangelho de prosperidade não tem nada a ver com isto. O evangelho da prosperidade é outra coisa, está fora desta mensagem. A verdadeira prosperidade da graça é que Deus favorecer os crentes derramando o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é derramado em você, então o Senhor te deu graça, amor-te. O Senhor te contemplou nas bênçãos de Abraão. De outra forma, não. Nós podemos ter carros, dinheiro, casas, mas estas coisas não nos conferem as bênçãos abrâmicas na proporção espiritual aqui, como está dito aqui no versículo 14. Então, para que nós, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Como é que veio o Espírito Santo para o mundo? Ele foi através da promessa de Deus. Então, a promessa de Deus veio através de Jesus. Então, Jesus Cristo vem dentro desta... Jesus Cristo é descendente de Abraão. Então, na prática, para que esta bênção que aconteceu no dia de Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, acontecesse para o mundo inteiro, consumasse para o mundo inteiro, era necessário que Deus chamasse Abraão. Depois de chamar Abraão, fez-lhe promessa, e a promessa incluía, é preciso ser claro nisso, a promessa incluía Abraão, seus descendentes físicos também, mas também incluía Abraão e seus descendentes espirituais, portanto o outro povo que viria. A igreja é a descendência de Abraão no lado espiritual, enquanto Abraão tem filhos biológicos, né, como Ismael, Isaac e depois e outros tantos que teve com quentura. Então realmente, mas as bênçãos aqui prometido a Abraão, então as bênçãos espirituais que alcançaria toda a humanidade dos que crerem no futuro descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Então em outra prática está certo, Paulo diz que o evangelho foi pregado, por isso que o evangelho foi pregado a Abraão. Podemos repetir este versículo, o 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Portanto, aquela mensagem que diz, em ti serão benditas todos os povos, era o evangelho, era a prenúncia do evangelho a Abraão. A Escritura já previa isso. Os homens podiam não saber, mas a Escritura já previa nesta chamada de Abraão a conversão, tanto a justificação pela fé dos gentios. Podem saber, numa outra ministração que eu falei de judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo, eu falei muito bem aqui mesmo no livro de Éfeso, nos capítulos 1 e 2. Eu falei mesmo disso, se não sabiam, anteriormente os gentios não eram enquadrados, não eram
sim, não eram mencionados para a salvação, não eram mencionados. Assim como o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12, eu passo a ler, diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Portanto, os gentios estavam alienados de Deus, mas quando Deus chama Abraão, já faz a promessa que inclui o enquadramento dos gentios de todo mundo. Então, esta promessa é ela que trouxe Cristo e a posterior o Espírito Santo. A graça, sabe que Cristo, quando ministrou, depois de terminar a sua ministração, quando descendeu ao céu, a promessa foi que, então, ficar em Jerusalém não é até que do alto sejam revestidos de poder. Realmente, essa é a promessa do Espírito. O Espírito não foi derramado antes da ascensão de Cristo. Então, Cristo subiu, o Espírito desceu. Então, começa esta graça de termos que, através aí, que este versículo fala aqui, o Paulo em Gálatas, este versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Portanto, esta parte do derramamento especial do Pentecostes, ela faz parte das bênçãos abraâmicas. E Cristo Jesus nos proporcionou isto, logo antes mesmo do tempo dos gentios chegar. Então, realmente, Deus levanta Paulo, levanta Pedro, primeiramente, para quebrar a dureza que o povo judeu tinha de contemplar aqueles que não são da circuncisão. Então, quebra isso e mais tarde, no Atos 9, Deus chama Paulo para ser ministro dentre os gentios. Então, cumprindo tanto toda esta promessa que está aqui, 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então, essa bênção, tanto é Cristo e, posteriormente, a era do Espírito Santo foi derramado, foi inaugurado no Pentecostes. Esta chamada, daí esta chamada de Abraão está diretamente conectado com a chamada do crente. Nós não podemos falar de chamada de crente sem trazer essa matéria. Agora, há outros benefícios da graça que ocorrem depois da chamada do crente, outros benefícios que eu já falei em capítulos atrás aqui no livro de Éfeso, já falei desses benefícios. Há muitos outros benefícios, mas o principal, o fundamental, o que o cristão devia pedir quando vai a Deus para orar, era o Espírito Santo. Senhor, dê-me o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo, baptiza-me com o Espírito Santo, enche-me com o Espírito Santo. É esse Espírito que sela esta nossa identidade como filhos de Deus, a identidade certa como filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus Cristo. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Mas esta coisa começa com a chamada do Abraão. Portanto, na chamada do Abraão, por isso Abraão nós não podemos considerar como um homem da lei. Abraão não é da lei. Abraão é das promessas. E essas promessas estão diretamente conectadas com a graça de Cristo futura, que seria revelado à igreja agora. O mundo inteiro foi alcançado, louvado seja Deus, pela descendência de Abraão. É semente de mulher, Cristo. É por isso que a igreja hoje prega Cristo. E a nossa missão é pregar Cristo. Cristo salva. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Messias. E a dificuldade que o povo judeu ainda tem agora é de admitir Cristo como Messias. Eu estou falando agora, o judeu que está me assistindo pode até pensar que é exagero isso, pessoas, negros, africanos, falar que aquela pessoa é Messias, porque realmente muitos judaizantes, muitos do tempo, muitos da circuncisão, não aceitaram Cristo, passou por ali, nasceu ali, ministrou ali, morreu ali em Israel, mas eles não deram crédito. Agora Deus abriu esta janela, favorecendo-os muito. Paulo fala disso em Romanos, capítulo 11, 9, capítulo 10, capítulo 11. Fala disso, Paulo, nesses 3 capítulos de Romanos. Fala, se tiver tempo, leia, então, com muita calma. Então, a rejeição dele foi muito bom, porque o resto do mundo foi admitido, foi aceito. A rejeição dele, então, em parte, foi bom porque o resto do mundo foi aceito.
Então, na prática, aquele que passou por aí em Israel, se está algum judeu me assistindo, me ouvindo, aquele que passou daí é o Messias, aquele que morreu é o Messias, não vem outro Messias. Algum grupo de judeus que ainda não acreditam naquele Messias que passou, já passou, morreu, ressuscitou, eles estão à espera de outro Messias, o anticristo de Satanás, há de apresentar um falso Cristo, porque realmente rejeitaram este Cristo. Deus, de tempo em tempo, tem mostrado esta parte de vontade permissiva. As pessoas são dadas uma coisa específica, rejeitam, então o Senhor permite que aquelas pessoas passem por engano, ou sejam enganadas, porque negaram a verdade, então passam a ser enganados. E realmente nós viemos em nome de Jesus, através desse meio, ministrar esta verdade, que na verdade, isto que nós estamos a viver agora, o que a igreja vive agora, são as bênçãos de Abraão, as bênçãos prometidas a Abraão. E as bênçãos prometidas a Abraão não incluíam simplesmente bens materiais. Tantos falam dessa passagem, estão interessados. Abraão era rico, teve muitos empregados, claro, ele criou cerca de 318 pessoas em sua casa, era um homem bem regalado, mas as bênçãos de Abraão, que então Paulo aqui trata, o apóstolo gentil, vem esclarecer para nós, os gentios, entender que essas bênçãos incluíam o derramamento do Espírito Santo, quer receber esse Espírito Santo para nós. Aqui o 14, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Jesus Cristo, portanto, isso foi em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Em Jesus Cristo. Portanto, primeiro aceitamos Jesus Cristo como Senhor Salvador e depois recebemos o dom de graça, o dom de Espírito. Receber o dom de Pedro, quando fazia aquele discurso ali, depois do batismo de escola, foi essa promessa dizia, era para vocês, vossos filhos e tantos outros quando Deus chamar. Então, o resto do mundo não judeu está incluso nesta promessa abraâmica, estava incluso nessa promessa abraâmica. Então, nós também somos salvos em Jesus Cristo. Nós também, os gentios, recebemos o Espírito Santo por causa da promessa feita aos gentios, feita a Abraão, que é da descendência. Nós temos esse privilégio. Nós, então, como africano, como europeu, como americano, como australianos, como asiáticos, não precisamos de confiar nos nossos deuses, porque realmente em Cristo Jesus nós fomos dados também a crer nele e também a receber o Espírito dele. Então nós podemos largar os nossos ídolos com essa fé. Escuta bem, eu disse, com essa fé, largarmos os nossos ídolos e nos unirmos a Cristo Jesus por essa fé, porque é pela fé. É pela fé, o justo virá pela fé. Uma passagem diz, o justo, que estava dito, o justo virá pela fé. Então, isso procede de fé, não é da nossa... veja só o versículo 11. E é verdade que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo virá pela fé. Tá? E é pela fé. O justo, então, Deus, Abraão foi justificado como justo. Se você ler com muito cuidado o Romanos 4, Paulo gastou todo o seu tempo naquele capítulo falando da fé de Abraão. Então, verá que o justo virá pela fé. Está a falar quem é o justo neste caso? É aquele que crê em Jesus pela mesma fé que teve Abraão. Esse é justo. Abraão aceitou deixar a tua terra, a parentela, casa do seu pai, ir para um lugar que não conheceria, seria dado por herança, e fez isso. O cristão faz isso, abandona os seus ídolos, abandona a casa do seu pai, a tradição da sua gente, e vai seguindo Cristo pela fé. Então, nesta mensagem, eu queria só dizer que, olha, aceitar Cristo é a coisa muito fundamental, muito interessante, é muito necessária, que qualquer homem, preto, branco, não importa a cor da pele, amarela, azul, não importa, qualquer homem pode fazer para proporcionar-lhe a entrada no trono da glória, a entrada na vida eterna. Portanto, qualquer homem, eu disse qualquer homem, em qualquer lugar, que aceitar Cristo, já há uma garantia de que pode ser abençoado com o recebimento pela fé do Espírito prometido. Espírito prometido. Qual era a promessa? Era que Deus derramaria o seu Espírito para tornar os dois, como já disse, tornar as duas nações, judeus e o resto do mundo, como um povo só.
E através da igreja, fé em Deus, através da igreja nós somos um povo em Cristo Jesus. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe rica e poderosamente, agora aqui e para todo sempre. Deus te dê graça. Amém.